seja bem-vindo ao canal e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre Revolução Industrial. Você vem comigo? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber a respeito desse assunto é em que contexto a Revolução Industrial vivia. Então você vivia os momentos que antecederam a Revolução Industrial, a economia era chamada de mercantilismo. O que era isso? O que é mercantilismo? Obviamente, depois desse sistema econômico, você vai ter o capitalismo. Mas como era o mercantilismo? O mercantilismo, você pode dar uma olhada aqui com calma, né? Você tinha aqui, só um instante, você tinha aqui o apoio. Só um instantinho. Está aqui. Você tinha o apoio, né, da burguesia. Obviamente era uma classe que estava surgindo na sociedade. A burguesia eram aqueles que trabalhavam com comércio, que trabalhavam com compra e vendas, não eram capitalistas. Eles trabalhavam com capital, porém ainda não era um sistema capitalista, né? O Estado era um Estado absolutista, ou seja, todo o poder concentrado nas mãos do rei. Isso era um empecilho, obviamente, né, para o surgimento da indústria. Você tinha lá ainda os nobres tomando conta da sociedade, né, o sistema lá pautado ainda no antigo regime. Todas essas aulas estão aí no canal, você vai assisti-las. Você tinha, né, os meios, né, barreiras alfandegárias. O que é barreiras alfandegárias? Dificuldades que você encontrava de comprar e vender dentro do seu país, ou dentro do seu estado, digamos assim, né? Estímulo à expansão marítima e colonial. Os países ainda trabalhavam com colônias, olha só, né? Tudo isso aqui é empecilho para que surgisse a indústria. O aumento da população, uma pressão econômica, né? Você vai ter momentos antes, né? A última grande revolução, a Revolução Francesa, por causa da população da França que estava crescendo demais, o povo começou a passar fome em função de você não ter um sistema ainda bem eficiente de produção. Olha só, crescimento da população. Incentivo às manufaturas, nacionais. Isso aqui é um ponto positivo para a Revolução Industrial. Bom, você tem aqui, né, os objetivos, né, o que eles queriam, né? Reforço do poder do Estado Nacional. Olha só, eles queriam reforçar o poder do Estado Nacional, né? Isso dentro do mercantilismo era um empecilho. Você vê que tudo está contra a Revolução Industrial, né, dentro do sistema econômico que eles viviam, né? Você vai ter o metalismo. O que é metalismo? Eles acreditavam que quanto mais ouro o país acumulasse, mais esse país seria rico. Lê do engano, né? Eu lembro você que nessa época, né, momentos antes, o Portugal tinha Brasil como colônia e na época da descoberta do ouro, eles extraíram praticamente todo o ouro daqui e Portugal não ficou um país de primeiro mundo hoje, né? Esse ouro foi para a Inglaterra, porque a Inglaterra estava se industrializando. Portugal pegava o ouro daqui e comprava os produtos ingleses. Então, quem se deu bem foi quem se industrializou, quem passou pela Revolução Industrial, que nesse caso, obviamente, a pioneira de tudo é a Inglaterra. Ok? Então vamos prosseguir, né? E busca da balança comercial favorável, importações e exportações. Isso aqui era o modelo econômico que os países viviam antes da Revolução Industrial. A Inglaterra, ela reuniu ali as condições ideais para essa mudança, para essa revolução. Quando você fala de revolução, você está falando de mudanças. Quando você fala de revolução, você fala de mudanças drásticas na forma de produzir. Isso é uma revolução industrial. Então a Inglaterra foi a primeira a passar por esse processo. Mas o que exatamente aconteceu lá? Então vamos prosseguir. A forma de produção naquela época, dentro daquele sistema que eu acabei de te mostrar, né, o principal profissional que produzia era chamado de artesão, não é? E ele vivia dentro de um sistema chamado corporações de ofício. Essa corporações de ofício, ou essa corporação de ofício, que o artesão fazia parte, era, vamos colocar assim, um empecilho para o surgimento da indústria. Sim, um empecilho. Por quê? Porque eles praticamente dominavam o conhecimento e o surgimento de novos profissionais dentro da área que eles atuavam.
Deixa eu explicar melhor isso. Se o cara é, por exemplo, marceneiro, só existe uma forma de você ser marceneiro para poder trabalhar nessa área. Era você entrar na corporação de ofício, né? Ela poderia não te aceitar ou te aceitar, aí você seria um aprendiz ali, né? Você ia trabalhar com artesão de graça, você ia ser servo daquele artesão até você aprender sua profissão. Não havia outra forma de você aprender. Não havia, por exemplo, escolas para você aprender essa profissão. Era só assim. E você não poderia atuar dentro dessa profissão se você não fizesse parte de uma corporação de ofício. Era um negócio fechado mesmo. Ó, é tipo hoje, né? Você encontra aí, as pessoas encontram, por exemplo, um camelô trabalhando na rua, o lojista autorizado, né, que paga imposto, ele vai falar, olha, por que ele está trabalhando vendendo o mesmo produto que eu vendo, porém ele não paga os impostos que eu pago, ele não é legalizado, é mais ou menos por aí, né? Então, grava esse nome, o artesão, as corporações de ofício. O artesão tem uma outra, né, característica interessante, é que ele conhece todos os processos de produção, né, dentro da área dele. Então, por exemplo, se ele é marceneiro, você está de novo essa profissão, ele conhece a madeira que ele vai trabalhar, ele sabe onde está a madeira, ele vai lá buscar, ele corta a madeira, ele prepara a madeira, não é? Ele conhece a forma que ele vai juntar a madeira, colar, pregar, ele sabe tudo, né? Ele sabe trabalhar a madeira, secar a madeira, né? Dar a curva necessária para fazer o móvel, tudo isso ele conhece, né? Todos os passos da produção dele. Isso é importante. Daqui a pouco você vai ver por quê. Não é? E ele tinha também, como você pode ver aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, ele tinha as ferramentas dele. Ah, professor, um martelo, ali você tem ali um alicate, uma forma de alicate aqui na mão dele, isso é mole de conseguir, né? Hoje você vai na Escada da Bahia, em qualquer lugar você compra. Naquela época não era assim, você mandava fazer, o ferreiro levava 3 meses para te entregar e te cobrava um absurdo ainda. Olha só. Então ele tinha as ferramentas e tinha o conhecimento da produção dele, né? Como se produzir do início ao fim. Foi até aqui, então vamos prosseguir, né? Alguém muito inteligente, muito esperto, né? Um negociante, um burguês, ele começa a setorizar a produção, né? Ele vai trabalhar primeiro com a produção familiar. Então o que ele faz? Por exemplo, se ele quer produzir uma cadeira, né, ele vai começar a gerenciar negócios. Ele fala, olha, eu vou contratar algumas famílias para poder fazer essa produção de cadeiras. Então ele chama algumas famílias e fala, olha, vocês serão responsáveis pelo corte de madeira. Quanto mais madeira você conseguir, né, mais eu consigo te pagar. E normalmente ele pagava com o próprio produto, né? Olha, me arrume 100 toras de madeira que custou 2 cadeiras. É o produto que ele conseguia no final, né, do processo. Tinha gente que queria, tinha gente que aceitava, outros não. Bom, mas ele começou a trabalhar setorizando, né? Dava à família a matéria-prima, a uma determinada família, e essa família devolvia para ele parte da produção, né? Por exemplo, se fosse tecido, ele dava o tecido, um exemplo, para uma determinada família, para que elas pudessem, ou para que as pessoas daquela família pudessem pintar o tecido, tingir o tecido. E ele recebia o tecido tingido, e eles ficavam com parte, pequena parte da produção. Isso era chamado de produção familiar. Obviamente que nem todo o sustento dessa família vinha dessa atividade. Eles tinham o campo, eles tinham a criação de animais, eles tinham outros afazeres, enquanto trabalhavam, né, para aquele negociante. Não podemos chamar ainda de empresário, ainda não era uma empresa, mas eles já lucravam um pouquinho, né? Tinha uma renda extra com aquela atividade, né? Aqui você pode ver, ó, a família trabalhando aqui, ó, o dono da casa aqui deve estar aí, né, produzindo algum tipo de tecido, tem uma máquina na casa dele, né? A esposa também está trabalhando, está ajudando, enquanto cuida da criança, tá vendo? Perdão. É a produção familiar, né? Até hoje não existe esse tipo de produção em alguns lugares do mundo, né? Aqui você pode ver uma produção mais avantajada, né, avançada, né, mais gente trabalhando. Também tem uma máquina aqui, não é? É uma família já maior trabalhando. Então, vamos prosseguir. Até aqui tudo bem? Então vamos prosseguir. Tá aí, né? A partir daí, esse empresário, vamos colocar sendo negociante ou empresário, /empresário,
ele chama as famílias para trabalhar em determinado local. Olha, quer saber? Vocês estão levando a matéria-prima para trabalhar em casa, não é? Isso leva tempo para levar até lá, leva tempo para trazer de volta. Eu vou chamar vocês para trabalhar comigo, aluguei um galpão e vem todo mundo para cá e fica tudo certo. E aí você já tem uma mudança drástica. Por quê? Qual era a vantagem de trabalhar nesse modelo, né? Naquilo que a gente vai chamar de manufatura? Manufatura, trabalha com as mãos. É que esses trabalhadores não precisavam levar para esse galpão as suas ferramentas. Lá, o dono, né, o empresário / negociante, ele já fornecia essas ferramentas. Então já era uma vantagem, né? E eles continuavam ficando ali com parte da produção ou um salário. O salário já começou a entrar nessa parte aí. Então, em vez de você pagar parte da produção, olha, vai produzir mesas para mim, 10% de vocês. Não. Qual é o valor de 10% dessas mesas? Vamos colocar assim, dá 50 libras, era em libra, né? Está falando da Inglaterra. Então, eu vou pagar 50 libras por mês e vocês fazem as cadeiras para mim. Né? Então, já tem salário nessa época aqui, né? E aí você já vê surgindo as primeiras fábricas. Olha só, não é? Bom, vamos prosseguir. Você já vai ter aí, né? Depois das primeiras fábricas, você já tem aquilo que nós vamos chamar de maquinofatura. Aquela era manufatura, trabalhavam com as mãos. Agora você já tem a introdução da máquina dentro desse galpão. Você pode ver ali nessa primeira imagem, você vê aqui uma tecelagem, não é? Várias mulheres aqui trabalhando, ó, né? Um galpão imenso, né? E as pessoas estão trabalhando, operando as máquinas. E aqui muda também, você não tem mais o trabalhador, você tem o operário, porque ele opera a máquina. Na verdade, ele é um operário. Eu vou passar aqui, vou fazer um parênteses aqui para passar um videozinho para você ver isso acontecendo, né? Um filme muito famoso, né? Do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, você vai dar uma olhada nisso aí, né? Só um pedacinho para você entender esse processo. Bom, vamos lá. Está aqui, ó. Está todo mundo correndo para a fábrica para trabalhar, olha lá. Você repara que o trabalhador ele tão somente vai puxar alavancas, não é? E controlar temperaturas e tudo mais. Essas máquinas ainda eram máquinas a vapor. Então presta atenção nisso, né? Isso aí é o dono da fábrica. Aquele antigo negociante que virou empresário. Olha aí, está fiscalizando o trabalhador, né? O operário, né? Nos seus afazeres. Começou o expediente. Section 5, speed her up, 401. Aumenta a velocidade. Tá vendo? Gira, puxa a alavanca, né? Gira um outro tipo de dispositivo, tá lá a fábrica funcionando. Aqui tem um detalhe interessante. O trabalhador, nessa situação, ele já não domina todo o conhecimento da produção. Você pode ver ali, ó, o trabalhador ele só aperta um parafuso. Ele não sabe nem o que é produzido no final da linha de produção. Só aperta o parafuso. Olha lá. Tá vendo? E rápido. Fica um negócio mecânico, né? Robotizado para o trabalhador, para o operário. Né? Tá vendo aí? Bom, assista o filme. Muito interessante. Não dá para a gente ver tudo aqui, né? Então vamos voltar lá para nossa, nossos slides para prosseguir. Leva um tempinho aqui para sair, né? Só um instante. Então tá aí, né? Tá aí o trabalhador, né? A maquinofatura, porque entrou a máquina, isso foi na Inglaterra, né?
1870, por aí já começa a produzir as primeiras máquinas a vapor, não é? Era energia a vapor. E isso aqui vai trazer aí algumas mudanças drásticas também, drásticas na linha de produção. Quais são elas? Vai desempregar. Aquela linha de produção imensa, né, que o trabalhador fazia tudo manualmente, né, vai ser modificada, a máquina será introduzida e a partir daí você tem uma grande modificação, porque você não precisa mais daquele monte de trabalhador. Olha só, muita gente vai embora, eles só vão ficar com os melhores que conseguem controlar aquelas máquinas. O trabalho vai se especializar um pouquinho, né? A produção vai aumentar muito, muita coisa, e aí você precisa de um meio de transporte, né? A locomotiva vai entrar, né, nesse cenário aí, né? Carregando imensas quantidades de matéria-prima para as fábricas e levando a produção para ser exportada, para ser vendida, né? Então você tem aí, olha só, as características dessa que a gente pode chamar de primeira fase, ou primeira revolução industrial, não é? Você tem a linha de produção funcionando, você tem a máquina a vapor na linha de produção, né, energia a vapor, você tem muita gente no centro urbano, a mão de obra sendo barateada porque sobrou gente, aquela quantidade imensa que foi trabalhada nas fábricas. Quando da introdução da máquina na linha de produção, muita gente mandada embora. Então você tem um centro urbano aí, muita gente ociosa, e isso faz o preço da mão de obra cair um pouquinho, correto? Isso a gente vai chamar até aqui de primeira revolução industrial. Gravou isso aí? Você viu os detalhes da primeira revolução industrial? Então vamos repetir para você não esquecer. Você já tem a fábrica funcionando com a máquina a vapor, não é? Uma grande produção, né? Uma grande quantidade de matéria-prima. Você vai precisar de um meio de transporte eficiente, você entra aí locomotiva a vapor também, não é? E uma grande quantidade de gente no meio urbano também, muitos desempregados, né? E o salário caindo. É aqui que começam a surgir as greves, né? Os protestos, as primeiras organizações operárias, não é? Isso aí está mais na parte de história. Mas vamos passar para a segunda fase, né? A segunda revolução industrial, que você vai ter aí... aqui tem um resumozinho, né, daquilo que eu falei, ó. Máquina a vapor, ainda na primeira revolução industrial, perdão, máquina a vapor, não é? A locomotiva, é energia a vapor, ok? Grava isso aí. Isso faz parte da primeira revolução industrial. Já a segunda revolução industrial, você vai ter algumas mudanças aí, né? Primeiro que você vai ter a introdução da energia elétrica na fábrica. Você vai ter iluminação correta, você vai ter máquinas elétricas já surgindo, não é? E você vai ter também a utilização de um meio de comunicação mais eficiente. Surgiu a eletricidade, vão surgir também as invenções relativas à eletricidade. Você vai ter comunicação, você vai ter aí surgindo o rádio, não é? Você vai ter o carro, o automóvel, como carro-chefe dessa nova produção, não é? Essas aqui são as características da segunda revolução industrial. Olha aí, né? E esse cara aí vai ser um dos protagonistas principais da segunda revolução industrial. É o Henry Ford, que criou, você deve conhecer, deve ter ouvido falar, na fábrica de produção de carro, fábrica de automóveis, Ford. Vem dele, né? E ele vai criar uma coisa chamada Fordismo. Essa é uma das principais características da segunda revolução industrial. O que foi o Fordismo? Ele vai montar uma linha de produção móvel, como você viu naquele filme, né? O produto vai passando e você vai fazendo a sua parte no produto, né? É o carro, no caso dele, né? Ele vai produzir em massa. Ele pensava o seguinte: quanto mais eu produzir, mais barato fica o meu produto. Então ele vai entrar numa produção em massa de carros, né, do produto, no caso dele era o carro, com poucas alterações de um para o outro, praticamente nenhuma, tudo igual. Ele fez um tal do modelo T, e você pegar um modelo T, não quase diferença nenhuma. Eu queria um modelo T com farol azul, não tem, é tudo igual. Eu queria um modelo T com roda de magnésio, não tem, é tudo igual. Vai ser tudo assim.
tudo igual, tudo parecido, não tem nenhuma diferença. Se tiver diferença, é defeito de fabricação, né? Então a linha de produção ela tem que seguir com máxima velocidade, máxima presteza possível, para poder encher os depósitos de carro. Isso vai cair depois, né? Depois você tem a crise de 29, né? E milhares de carros, milhares de depósitos abarrotados de mercadorias vão simplesmente não serão vendidos, e aí vão surgir outros modelos de produção. Mas nós vamos abordar tão somente até aqui, que é a segunda Revolução Industrial. A outra parte já vai entrar na terceira Revolução Industrial. Tá ok? Então, olha só, eu vou passar aqui para você ver, isso aí é a linha Ford, tá vendo? Sendo produzido. Você vê que tem uma quantidade expressiva de trabalhadores, né? Porque ele precisava de uma velocidade de produção, então ele aumenta o número de trabalhadores também na fábrica, né? Isso é uma característica da segunda Revolução Industrial, você está vendo ali? Né? Eles estão produzindo, né? Eu vou passar para você um resumo aqui, né, do que a gente viu até agora. Então a primeira Revolução Industrial está ali, né? Você está vendo aqui, ó. A primeira vai ser o aprimoramento da máquina a vapor, né? A criação do tear mecânico. O carro-chefe da primeira Revolução Industrial é o tecido, isso aqui, ó, tecido, produção de tecido, né? Então a máquina a vapor era a tecelagem, né? Voltada para a tecelagem, né? Já o carro-chefe da segunda Revolução Industrial é o automóvel, tá vendo ali, ó, que aí surge o petróleo, já surge a energia elétrica, o combustível fóssil, a produção de aço, obviamente, porque você está falando de produção de carro, né? A maior parte do carro é aço. Então você tem a indústria de aço aí surgindo nesse cenário também, né? E a terceira Revolução Industrial, a gente não vai falar dela hoje, só vai introduzir o assunto, né? É a automação, ele chama de automação, ou seja, a linha de produção praticamente vai perder quase todos os operários, os funcionários. Vai ser tudo automático, tá vendo o braço do robô? Tudo automático. Eu só vou passar um filmezinho, um pedacinho de um filme para você visualizar isso aí, não é? E a gente está encerrando esse assunto dessa parte, pelo menos essa parte que interessa da gente, da primeira e segunda Revolução Industrial. Olha só a diferença, né, na linha de produção. Dá uma olhada nesse filme aqui. Esse filme é interessante, se você puder pegar e ver, o nome do filme está aqui, ó. Deixa eu riscar aqui para você, ó. Minority Report. Minority Report. É com Tom Cruise, é um filme um pouquinho antigo, né? Mas ele mostra essa cena de uma fábrica no futuro. A gente está quase lá. Então dá uma olhada aí. Deixa eu passar aqui para você ver. Ele vai para dentro de uma fábrica de automóveis também. Repare que a fábrica não tem funcionário, não tem operário, não tem nada. Alguém ligou a fábrica e foi para casa, e só volta na hora de desligar. Eu consigo aumentar essa aqui. A minha internet não é muito boa. Tudo automático. Tudo robô. Muito mais eficiente a mão humana. Ele caiu dentro da produção, dentro do carro sendo construído. Os robôs, né, os braços robóticos, estão fazendo carro. Olha só.
Obviamente, isso não aconteceria assim, porque tem todo um sistema de segurança para parar a produção, né, que acontecesse isso. Parece até que ele morreu, né? Assim, olha o carro. Se não fosse ele estar ali dentro, nenhum ser humano teria tocado nesse carro ainda. Ele está dentro do carro. Bom, veja o filme, é muito interessante, né? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Nós temos aí, né? Nós vimos até aqui a primeira e a segunda Revolução Industrial. É interessante você guardar que a primeira Revolução Industrial está relacionada à linha de produção, né? Deixa eu tentar voltar aqui para os meus slides, que não está voltando. Voltou, né? Está relacionado lá, aquela imagem que nós estávamos vendo, né? Está relacionado à máquina a vapor, guarde isso, né? A criação do tear mecânico, né? A locomotiva também, né? Que era o transporte dessa grande produção que estava surgindo, isso na Inglaterra principalmente. Uma massa de trabalhadores urbanos já considerável, muitos deles ganhando salário muito baixo, por isso que vai surgir muito protesto, surgindo as primeiras organizações, sindicatos e tudo mais, né? Se você vê o filme Tempos Modernos, você vai ver isso, né? O filme retrata isso também, né? A segunda Revolução Industrial, você já tem aí os motores, a combustão interna, né? Já saímos do vapor, né? A utilização da eletricidade, você já vai ter a linha de produção produzindo em massa, né, o Fordismo, né, e depois nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a terceira Revolução Industrial, um assunto para a próxima aula. Até aqui, né, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, você deixe o seu like aí, por favor, e se inscreva no canal, né. Lá tem coisas muito interessantes falando de assuntos muito parecidos com esse, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa também, né? Então, fique com Deus, um abraço e até o próximo encontro.